Amados e amadas do Senhor, nós celebramos este culto de finados neste dia e nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido, assim como estamos, a orarmos. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado este tempo de poder celebrar este culto de finados. Abençoe, ó Deus, nossas vozes para que possamos, através do Senhor, sempre testemunhar daquilo que o Senhor tem feito a nós. Também esteja, Senhor, abençoando este culto, que tudo que fizermos aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoai, ó Deus, os ouvintes, os participantes, para que possam perceber que tão grande é o Teu amor para conosco, porque a nossa vida não é em vão, mas é sim porque Tu queres nos levar para um lugar especial no qual o Senhor tem preparado para nós. Fique conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. Convido-os a ouvir ou a cantar juntos Graças Dou por Esta Vida, também nos preparando para a pregação da palavra. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Damos graças a Deus pela vida que Ele tem nos dado. Também nós queremos refletir hoje, neste dia, sobre a morte não é o fim, e sim o começo para uma nova vida em Cristo. Eu leio a leitura de Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 24 e de 35 a 43, que diz: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: "A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: "Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre." Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé." Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo,
Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando e gritando alto. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou pela mão dela e disse: Talitá cumi, quer dizer, menina, digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que desse comida à menina. Meus irmãos, todos nós temos perdas. Sempre perdemos pessoas queridas em nossa vida e em nossas famílias. Eu perdi meu pai há 27 anos, já perdi minha mãe há 17 anos e há mais ou menos 3 anos atrás perdi um irmão. Caros irmãos, na fé, a morte faz parte de todos nós, faz parte do ministério da vida. Somos seres mortais, ninguém vive para sempre neste mundo. Tudo é temporário, é passageiro. Como afirma o Salmo 90:10, só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas nesses anos só trazem canseiras e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. A morte é algo que mexe profundamente conosco, é uma perda que todos nós sentimos e sofremos. Provoca um sentimento profundo em nossa alma. O próprio Jesus chorou a morte, a dor da morte, a sua e de seus amigos. Diante dela nos sentimos frágeis, pequenos, fracos, limitados, finitos. A morte nos revela que não temos vida por nós mesmos. Somos totalmente dependentes de Deus. Quando a morte chega, ela interrompe o nosso existir e o nosso conviver. Deixa um sentimento de tristeza e de vazio, nos faz chorar. Ela nos silencia e nos sensibiliza, levanta perguntas e nos deixa a pensar e a meditar. Diante da morte de um ente querido, nos questionamos sobre a nossa vida, o nosso saber, poder, autonomia, o nosso orgulho, as nossas vaidades e as nossas ilusões. A morte abre os nossos olhos conforme a razão, tão escondidos muitas vezes pelo materialismo do ter, e nos faz ver a vida de maneira mais profunda. A morte nos revela o que realmente é vida, o que realmente é real e fundamental, ou seja, a morte também nos ensina. Tudo isso Jairo sente ao ver a sua pequena filha desfalecer. Por isso ele procura Jesus para salvá-la da morte. Quando Jesus chega a casa e diz que ela está dormindo, é algo extraordinário e temporário que acontece na família de Jairo e de todos os seus. Jesus a reanima para passar mais um tempo com a sua família e com os seus, mas precisamos nos lembrar que nessa passagem Jesus ressuscita a criança não para a vida eterna, mas para a vida terrena. A menina foi vivificada, isto é, reanimada, voltou a ter vida, devendo morrer como todos nós morreremos um dia. Para nós evangélicos de confissão luterana, baseado nos textos bíblicos, quando alguém falece, é morte integral, total, ou seja, morre o ser todo,
corpo, alma e espírito. Como disse Jesus, ela dorme. A menina não estava no paraíso ainda. Está no mundo dos mortos, lá onde Cristo também ficou por 3 dias até ser ressuscitado. Não ficou vagando como um fantasma ou um espírito que deixa a carne desencarnado, morto. Ele todo, corpo, alma e espírito, estava morto. E inteiro e todo foi ressuscitado como alma e espírito. Jesus foi levado ao céu em corpo, não somente em espírito. Assim podemos concluir que o nosso corpo também é importante. E ele que será resgatado para a ressurreição no dia do juízo final. Nisso cremos que assim confessamos no credo apostólico. Alguns poderão até questionar: se vamos ser ressuscitados, então por que precisamos morrer? Podemos afirmar com convicção: sim, precisamos morrer, pois podemos afirmar que também na morte encontramos os propósitos de Deus. Como alguém disse, ela é a mestre da vida. A morte é um chamado à conversão. Os verdadeiros princípios e valor que ilumina dão sentido à vida. Ela nos convida a vermos a vida para além do horizonte deste mundo. Revela-nos a existência humana, que ela não se limita aqui ao planeta Terra. Podemos aceitar e compreender o ministério da morte. Precisamos olhar para o ministério da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus ensina que a morte precisa ser vista além dela mesma. Ela não tem um fim em si mesmo, mas é o caminho e a porta para a qual todos deverão passar para chegarem à eternidade, junto a Deus, e a possibilidade da nossa vida de um dia continuar existindo junto a Deus. Assim como Deus não permitiu que a morte pusesse fim à vida de Jesus, também não permitirá que a morte ponha um fim na tua vida e na minha vida, na nossa vida. Isso é um grande consolo para nós. A ressurreição é um troféu da vida sobre a morte. Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A morte perdeu o poder sobre nós, de nos tirar a vida e nos separar de Deus. Romanos 8, 31 a 39 diz: por um certo tempo a morte nos impede de vivermos, mas não para sempre, pois cremos na ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sabemos que a morte atinge a todos, mas não precisamos ter medo quando ela chega a nós, ou para alguém próximo de nós. Não estaremos sozinhos e desassistidos. O Deus que nos criou está conosco no profundo escuro do vale da morte, na sombra da morte, pois é dela. Deus enviará sobre nós o Espírito Santo Consolador para nos fortalecer e para nos confortar. Ele estará do nosso lado da morte durante o período do luto. Ele irá nos restaurar o nosso ser ferido pela morte. Que Deus nos dê da fé na ressurreição e que renove em cada um e cada uma de nós a esperança na vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém. Oramos. Senhor, nós intercedemos por todas as famílias enlutadas, assim como Tu interviu na vida da filha de Jairo
e que estivesse ao lado de Marta e Maria quando elas choraram a morte de seu irmão Lázaro. E as animastes a crer que tu és a ressurreição e a vida. Fica também com essas famílias que sofrem a perda de seus entes queridos. Sê tu o consolo, a força, o amparo que essas famílias necessitam. Fortalece-as na fé, em ti e na esperança de vida eterna. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de nós e permaneça conosco para todo sempre. Que Deus os abençoe e continuem firmes na esperança e na fé e na certeza de ressurreição e salvação eterna. Amém.